falando de esporte, cara, a gente teve um baita orgulho. Foi sexta-feira, ô Andrei? Foi, né? Foi, né? Acho que foi. Uma vez, não, sexta-feira não, foi. Enfim, foi semana passada, ou foi no final de semana. Eu lembro que teve uma vez que eu peguei eu fui assistir um documentário, não sei se foi na Netflix ou foi na Amazon, que era do Schwarzenegger. Aí ele conta a sua história, tal. É bem legal esse documentário, inclusive. E ali eu tive contato com o que era direito o Mr. Olímpia, né, e o Sim. fisiculturismo. E, cara, eu achei muito legal, porque eu não sei se você sabe, o Schwarzenegger, ele começou, ele é de uma cidadezinha, mano, lá nos Países Baixos, e ele não tinha apoio pra isso, até porque era um negócio que nem existia quase na época, né, o Mr. Olímpia. E aí ele começou, o pai dele era rígido, aí tinha um irmão, e aí o pai dele fazia ele competir com o irmão e tal. E aí ele falou, cara, eu quero sempre ser o mais forte e tudo. E aí ele começou a treinar. Aí tem uma vez que ele foi na cidade, que era uma cidadezinha assim do interior. Aí ele foi pra cidade grande. E aí ele passou na frente de um cinema e passou também na frente de uma livraria. E aí ele viu o filme, aquele filme antigão que tinha, eu acho que foi um dos primeiros filmes do Hércules. Sim. Um dos primeiros filmes que tinha. Só que eu não vou lembrar o nome do cara. Puxa aí o cartaz desse trailer, desse filme aí, antigão. E aí tinha o ator do Hércules, né? E aí ele, caramba, que eu quero ser igual o ator do Hércules. Cara, olha como é que esse cara é forte, não sei o que e tal. Aí ele passou, viu o ator, falou, cara, eu quero ser igual esse cara. Aí ele passou na frente, assim, do cinema, tinha uma livraria. Aí nessa livraria tinha justamente o manual do ator, um livro do ator, explicando como ser forte que nem ele. Aí ele pegou, seguiu aquilo à risca, até mais, se esforçou pra caramba. E aí saiu dessa cidade, foi pros Estados Unidos. Aí, enfim, depois de um tempo, aí ele virou... Cara, o Schwarzenegger tem uma história muito legal. Ele virou até governador, né, se eu não me Isso. engano, né? Ele foi governador da Califórnia, né? Então, é bem interessante. Eu acho que é esse mesmo, ó. Bota na tela aí. Jogar Esse... maior porque a qualidade é muito ruim. Não, mas o pessoal entende, pô. É um filme bem antigo. É só pra conseguir enxergar melhor. Ó. Adivinha de qual ano é esse filme? Quando você acha que é, Alisson? Dá o chute aí. Cara, década de 60 ou 70 aí. Pelo que eu tava olhando, é 58. Caramba. É mais ou menos isso, a idade que tem de Schwarzenegger já, cara. Então, esse aí foi o primeiro Mr. Olímpia, se eu não me engano. Tem o nome dele? É o Steve Reeves, é isso? Enfim. E aí, enfim, ele foi o primeiro Mr. Olímpia. Aí o Schwarzenegger foi, aí depois ele foi para os Estados Unidos, ganhou o Mr. Olímpia e tal. Então eu tive o contato com o fisiculturismo e com o Mr. Olímpia a partir disso, né? Cara, eu achei muito massa. Eu falei, cara, porque o Mr. Olímpia você tem que ser muito, muito dedicado. É um negócio que você tem que ser uma pessoa extremamente regrada. E eu fico me matando todo dia pra ver se eu tomo os míseros 2 de água. Sabe? Que é pouco ainda. E eu fico me matando. Cara, eu não vou conseguir tomar isso. É muita questão de disciplina Muita e disciplina. que, assim, em geral, o brasileiro não tem. Não E tem. aí a gente acaba tendo que lutar contra isso, né? Contra a nossa própria natureza pra ser alguém disciplinado, ter essa constância, realmente. E aí, o que é legal nisso, né? O esporte, de uma forma geral, é muita disciplina. Né? E a gente teve, nessa última semana, campeões, não só, a gente fala muito do Ramondino, mas a gente teve outras figuras que foram campeãs. Tivemos mulheres campeãs do Mr. Olímpia, nós tivemos lutadores que ganharam, que a gente é muito forte, a nossa cultura de luta é forte, a gente Sim. não pode negar isso. Então nós tivemos campeões também nessa semana, e bem legal, bem legal. E é algo que exige muita disciplina, existe muito respeito ao próximo, e isso seria primordial para essa nova geração que tá vindo, porque, cara, a gente vê cada caso mais absurdo que o outro. Então, imagina um incentivo a esses tipos de esporte que para essa nova juventude que tá vindo, sabe? Isso realmente é importante. As pessoas precisam ter isso. Né? Então, eu espero que a vitória do Ramondino, ela sirva como um exemplo para muita gente, que muita gente se inspire nele e que a gente comece também a utilizar isso como política pública. Né, a gente tem que saber usar. Inclusive, Andrei, coloca aí, eu não sei se você tem esse vídeo, eu não sei se você tem algum do tipo, da história do Ramondino, ou se é só uma matéria. Eu sei em partes, eu sei porque eu vi em algum Reels e tal. Né? Quer ler aí, Alisson? Mas eu posso catar aqui. Cata um vídeo, é mais legal, pô, pessoal. Tá, beleza. Pra pessoal. E a gente precisa de
boas referências, né? Precisamos. Assim, enquanto a gente tem algumas referências aí muito ruins dentro do esporte, né? Que acaba incentivando que os mais jovens vá por um caminho que busque facilidades, né? A gente vê em esportes como o fisiculturismo essa questão da disciplina, de realmente entender o processo, né? De entender que precisa ali dedicar tempo, treino, né? Técnica, tudo isso e realmente é muito importante no Ramon e em outros atletas do esporte essa referência. Cara, e sabe o que eu tava pensando agora? Que bom que o Ramondino ganhou, porque você lembra qual que foi o último fato marcante que teve relacionado à luta e esporte no Brasil? Tá lembrado? Cara, eu lembro da luta lá do Popó. Exatamente. Que deu aquela confusão Foi generalizada. vergonhoso pro esporte aquilo. Isso. Aquilo foi triste, foi a luta do Popó com o Vanderlei Silva. Que, cara. Sabe? É totalmente desnecessário aquilo e aquilo prejudicou muito o esporte. Aí depois foi uma sequência de vitórias. O Charles do Bronx também Sim. foi bem. E depois disso. Então, que bom que teve isso. Que bom que teve o Ramondino. Achou alguma coisa aí, Andrei? Bota longo aí, qualquer coisa a gente desenrola. Cara, mas sabia que às vezes eu fico mais feliz quando um lutador ou um cara como o Ramondino, um fisiculturista, ganha algo do que quando ganha uma seleção, por exemplo? Porque eu entendo que tem toda aquela questão de trabalho coletivo e tal, que é muito importante. Mas quando um cara sozinho consegue ganhar alguma coisa, eu acho que inspira muito mais Sim. as pessoas, sabe? Ainda mais tendo a história que ele tem. Né? Então, enfim. E além do mais, porque a gente pega, por exemplo, a seleção perdeu de 3-2 de virada pro Japão. Aí você olha, aí você olha os exemplos que tem dentro da nossa seleção brasileira. Não dá. Com os exemplos que a gente tem hoje na seleção brasileira, eu realmente prefiro que a nossa seleção perca, pra que depois a galera não fique se espelhando Sim. nos caras que tem hoje, sabe? Você vê que o Ramon ele é muito resiliente também, né? Porque ele já não é a primeira vez que ele tenta, né? Então, esse ano ele conseguiu, depois de muita tentativa, de muita constância, mesmo na derrota, ele conseguiu manter ali o foco, né? E foi coroado aí esse ano com a vitória. Sim. Achou, André, ou não achou? Bota aí, vamos ver, vamos dar uma olhada. Se for ruim, é engraçado. Vai. História de Ramondino. Esse daqui. Mas eu vi que ele pega, tipo. Ele fala muito Cara, da história do fisiculturismo. Não, ok. O legal é o começo dele. O legal, eu fiquei, caramba, velho, coisa sensacional, que é o começo de como ele entendeu que era fisiculturismo e por que ele decidiu fazer isso. E como que ele começou a fazer isso. É o cara que tinha pouquíssimo recurso à disposição. Sim, bota aí. Criança, eu ouvi inúmeras histórias sobre nobres pessoas que sonhavam em se tornar gigantes. Histórias como o João e o Pé de Feijão, um camponês humilde que foi capaz de utilizar feijões mágicos para subir o mais alto possível, explorando... É bem grande. Bota pra parte que fala dele, cara. Então, ele fala de todo... Caramba, é tudo isso de João e o Pé de Feijão? Não, é porque fala do Arnold, fala das inspirações dele. Vai. Eu quero saber da história. Vai. No Rio Branco, na vastidão do Acre, foi o cenário inicial da saga do futuro titã no fisiculturismo. De origens modestas, Ramon era um gigante no meio dos seus irmãos e amigos. Seu porte físico natural já o diferenciava dos demais. Em sua infância, esportes como capoeira e futebol marcaram sua jornada. Mas foi na calistenia, equilibrando-se nas barras das praças públicas, que sua paixão pelo fisiculturismo começou a tomar forma. O olhar atento de Márcio Garcia, um professor de musculação que passava na rua, reconheceu o bruto potencial no jovem Dino. Esse encontro acendeu um pavio de um sonho que não conheceria barreiras. O começo não foi fácil. Com recursos limitados, Ramon chegou a caminhar 6 km todos os dias para garantir uma refeição. Foi nesse contexto desafiador que encontrou Rodrigo, um benfeitor que começou a fornecer-lhe refeições. Tudo isso pois apostava em seu potencial. Sua estreia nos palcos em 2016 foi memorável. Em um evento local, o então novato surpreendeu a todos, ganhando o título. Isso é interessante, porque eu me alimentava com o que eu tinha. Eu não trabalhava,
eu odiava pedir dinheiro pro meu pai, que a gente já não tinha condições, né? Então, eu sempre tentei fazer bico pra descolar meu dinheiro. Teve uma época que, bem no início, que eu comecei a acompanhar os caras, eu queria ir pra lan house, porra, eu preciso de dinheiro. Aí eu fazia o quê? Eu descascava fio de cobre, vendia com latinha e tudo, pegava o dinheiro, ia pra lan house e assistia os caras me chamavam de louco. Assistir quem que você fala? Assisti o Horst, assisti o Rafa Brandão, os caras tudo no início de carreira e eu lá ainda. Galera do fisiculturismo, você tá falando, tá? E em menos de um ano, sua estrela brilharia novamente, conquistando outro título em um evento regional. Mesmo assim, a luta continuava. Sem recursos suficientes, Ramon sabia que precisava ir além. Decidiu então partir para São Paulo, em busca de mais visibilidade e do almejado cartão profissional. Mas só daí a gente vê um negócio muito legal, né? Ele começou no Acre, ele é do Acre, é de Rio Branco. Eu soube que o Acre existia por 2 motivos, cara. O primeiro é porque ele deu 1.3, 1.4 pro Renan Santos na pesquisa da presidência da República. E o segundo porque o Ramondino ganhou. Aí eu descobri que existia o Acre, sabe? Mas assim, cara, o Acre é um estado totalmente escasso. É um estado de uma escassez muito grande. É um estado muito precário. É um fato. Eu nem sei se tem McDonald's no Acre, pra você ter uma noção. Porque até a última informação eu sei que não tinha. Eu acho que a Acre, a Amapá, não sei, tem outros estados aí que não tem McDonald's. É um estado muito, muito precário. E o cara conseguiu se desenvolver comendo, como ele disse, né? Arroz e ovo. Só, que era o que ele tinha. E daí, pô, porque assim, quem faz academia, quem quer ficar forte, cara, sabe que a alimentação é um custo absurdo. Absurdo. E ele, cara, correu atrás disso, sem ter recurso, e conseguiu, sabe? Então, eu acho que acho que é um baita exemplo, cara. Acho que é um baita exemplo. É admirável, né? E assim, a gente percebe que é o cara que vem de uma circunstância muito complicada de vida, né? E aí, muita gente utiliza isso meio que pra justificar, o cara não deu certo porque as circunstâncias deles eram muito ruins. Não, né? Quando na verdade a gente tem que dizer que, embora o nosso país seja muito desigual realmente, né? A gente tem pessoas que infelizmente não têm as mesmas igualdade de oportunidades, a gente pode ver nessas referências o caminho a seguir, né? E não ir para um caminho diferente, um caminho da criminalidade, um caminho mais até fácil, de mais acessível ali para eles, né? Por conta das circunstâncias que eles vivem. Né? O que a gente deve fazer é justamente lutar contra essa cultura, né? E assim, ter alguém que chega lá, que chega no topo, no ápice da categoria dele, né? Do esporte dele, tendo essa origem, pra nós é algo que inspira muito. Do caramba. E ele chegou em São Paulo, foi o Andrei? Ramondino chegou no Brasil? Mostra aí. Chegou em São Paulo. Ele foi pra Guarulhos, né, parece. Pra poder... com certeza não vai Sabe quem trouxe... Cara, com certeza não vai ter um voo de conexão de Miami pro Acre. Sabe quem trouxe... Eu tenho certeza que não vai ter. Sabe quem trouxe o Ramondino? Quem? Quem apresentou ele pro mundo? Duvido tu acertar. Não, eu não sei. Toguro. Pô, que legal. Não, ele tinha um Eu achei que projeto ele ia vir com alguma piadinha. no canal dele que é Em Busca do Shape Inexplicável. Não, ele achou o Shape Inexplicável. Tem pessoas que são maravilhosas com isso. Acho que o Toguro é um deles. O Cariani também acho que faz esse tipo de trabalho. Então, é muito massa, cara. Os caras são tops. Mostra aí que ele chegou. Mostra a chegada dele aí. Onde mesmo sendo pouco conhecido, ele deslumbrou os jurados e entrou para a IFBB Pro League. Não, pô, eu quero ver a chegada dele. Eu espero falar muito de você. Eu perguntei se ele chegou no Brasil. Aí, o Andrei tá lerdo hoje, meu amigo. Pensei que tu tava falando. Cara, eu acho, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho, Alisson? Eu tô achando que o Andrei, ele deu um pulinho lá no comitê de recepção da Louisiane, cara. Sim. E ali o pessoal gosta de fazer um negocinho que deixa a pessoa meio dispersa. Sim, sim. Sabe? Eu tô vendo que ele tá com um pouco os olhos avermelhados. Pensamento mais lento. Olha aí, desviando. Bora o ver o foco. vídeo. Então, mostra aí, Ramondino chegando no Brasil e sendo recebido pela galera, vamos ver. Cabo é grande, né, velho? Gigante, velho. Foi na Paulista, ó, aquele Mac da Paulista.
Cara, é legal. Eu achei bem massa. É legal que você vê ali os carros, o pessoal filmando, né? O pessoal batendo palma ali na rua. Mas eu achei meio triste, cara. Tipo, não tem uma galera. Eu não sei se foi mal organizado a recepção. Ou se o pessoal realmente não aderiu direito. Aí, ó, não tem muita gente. Dá uma olhada ali. Essa cara, desculpa, eu achei feio. Eu não gostei, não. Agora, cara, é que o nosso país é um lixo, cara. Vou te falar a verdade. Tipo, Isso aqui a gente tem um país muito, muito ridículo. O cara que ganha um Mr. Olímpia, o cara se dedica a vida inteira a comer arroz e ovo no Acre. O cara consegue ser topo do mundo. Aí a recepção dele é assim. Aí você pega... coloca aí, Andrei. Aí você pega o Oruan, um traficante. O cara que era pra estar preso. Sai do presídio e tem um bando de imbecil lá apoiando ele, dando presente pra ele, mas a recepção de um atleta, que é inspiração, realmente uma inspiração pra galera, é desse jeito. Enquanto a do Oruan, bota aí, olha isso. Não, é triste, pô. Olha isso, cara. Enquanto a recepção do nacional, Oruan é esse aí, ó. Aí, ó. O cara injustiçado aí. Ali em um patamar mais elevado e tal. Olha isso, cara. Que ódio, é muita gente. É muita gente. Muita gente, velho. Isso aí, parabéns. Esse é o teu país, cara. Esse é o teu país. É o país onde o Ramondino, que se esforçou a vida inteira, que realmente tem um histórico de superação, que é pra ser inspiração pra galera, é recebido daquela forma, que foi uma forma até bacana e tal, mas em comparação com um traficante, um criminoso do Comando Vermelho, é muito diferente. O cara é recebido assim, ó, nos braços da galera, com todo mundo. Esse é o teu país, meu irmão. Esse é o teu país. Esse é o país que, na verdade, era pra valorizar o esporte, mas, na verdade, você chega aqui em Fortaleza, as crianças sequer podem colocar o pé em uma areninha, porque senão pode tomar bala. A prefeitura faz nada. O governador não faz nada. O presidente da república, sabe o que ele faz? Corta do combate ao crime organizado. Aí a criança não pode jogar numa areninha. A criança pode ir num Cuca? Não pode. Por quê? Porque, ao invés de ter incentivo, o prefeito vai lá e corta mais de 400 famílias. Demite, sem justificativa prévia. Ou seja, não existe sequer um incentivo ao esporte aqui no nosso país. E aí, como é que a gente fica? A gente fica dessa maneira. Com o Oruan sendo recebido de braços abertos. Enquanto Ramondino, que é um cara que merecia, é recebido daquela maneira. Foi legal? Foi. Mas não digno da grandeza que ele conquistou. Eu não sei se você concorda comigo. Não, concordo 100%. Né? Assim... a gente percebe até quando a gente está mais próximo das comunidades e de pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho, né, junto às várias comunidades que a gente tem aqui, que é uma luta diária para a pessoa poder fazer o básico para se manter, né, para manter o projeto que ele tem, para manter as condições de trabalho ali, até de voluntariado das pessoas que trabalham nesses esportes. Né? Tem muito professor de jiu-jitsu, de judô, de várias categorias que são voluntários porque não chega o incentivo, não chega o recurso, né? Mas eles não abandonam a causa, a luta e o propósito que eles acreditam, né? Que o esporte ele transforma vidas. Né? Então, infelizmente, hoje nós vivemos em um país, um estado, um município que não incentiva a prática do esporte. Né? Não há o reconhecimento adequado, não há políticas públicas que visem incentivar e garantir a efetivação realmente dessas pessoas como agentes políticos, né? Que seja dado o mínimo de investimento para que o esporte ele realmente alcance essas crianças, esses adolescentes que estão nessas comunidades, nas periferias, e que eles, a partir disso, passem a ter acesso a melhores condições, né? Acesso a até uma educação, que o caráter formativo do esporte é algo que, assim, a gente não encontra quando a gente vai ali em alguns ambientes, né? Principalmente nas comunidades. Então, quando você chega com o esporte, você chega com um professor que vai incentivar aquele jovem, aquele adolescente a respeitar os pais, a respeitar as outras pessoas,
a ter melhores notas na escola, né? Porque isso também é cobrado. A ter um bom desempenho, né, na sua vida como um todo. Infelizmente, o que a gente vê e encontra hoje é uma situação de completo abandono. Não, e aí a gente vê isso aí é um reflexo, né, de como tá a minha geração. A minha geração tá acabada, cara. A minha geração, enquanto é pra tá batendo palma pra um cara como o Ramondino, que aí preza por disciplina, né? Tá batendo palma pra um cara como o Oruan, e a gente vê como tá a cabeça dessa galera, pô. O pessoal tá todo complexado. A galera todo complexada, eles têm problemas em todas as áreas possíveis. Eles têm problema na área de disciplina, claro. Eles têm problema na área de sociabilidade, então eles não conseguem se sociabilizar direito com as pessoas. Eles têm problema em tudo, cara. Eles têm problema em tudo. Por isso a gente vê falta de respeito pra caramba, que falta um senso criativo. Mesmo com os meios que a gente dispõe hoje, não tem um senso criativo. E, enfim, porque é isso, porque pra eles é muito mais interessante apoiar um cara que tá levantando um fuzil pra cima e faz apologia ao crime organizado. Por quê? Porque ele é filho do dono e ele tem um carrão. É isso. Infelizmente. E aí, infelizmente, dentro do esporte, a referência que muitos deles têm é o Neymar, que aí é o cara que incentiva ainda mais que há um caminho fácil, há um caminho que você não precisa ser disciplinado, você não precisa dar muita importância ao lado profissional, né? E tem mais que curtir mesmo o seu dinheiro, o seu status, aquilo que ele construiu. Isso. Né? Então, enquanto o Estado solta o Oruan, eu peguei isso aqui, ó, só pra vocês entenderem. Presta atenção nisso aqui. Ramondino, eu fiquei curioso com isso e aí eu fui buscar. Ele ganhou a premiação do Mr. Olímpia, essa medalhona e tal. E eu pensei, cara, quanto será que ele ganhou em prêmio, né? Quanto que ele ganhou em dinheiro desse negócio? Eu fui pesquisar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui direitinho, ó. O prêmio foi uns 100 mil, cerca de 550 mil na vitória histórica do Mr. Olímpia. Mas, vamos ver aqui, vamos ver quanto que ele tem que pagar de imposto aqui no Brasil. Tem aí? Tá aqui, eu tenho aqui, ó. A alíquota do imposto de renda sobre ganhos do exterior pode chegar a 27,5%. Então, se o prêmio recebido foi de 550 mil, o imposto pode ser de até 151.250. Aí, enquanto um cara, campeão, que está dando orgulho pelo Brasil no exterior, vai ser taxado pelo governo em 151 mil, a gente vê que aqui no Ceará tem prefeitura fazendo negócio com o Comando Vermelho, com o crime organizado no interior.